Muito boa noite a todos. Já foi expresso aqui na primeira parte aqui do nosso tempo de louvor que nós estamos muito contentes de receber a todos aqui nessa noite. Vocês que aceitaram o nosso convite para estar conosco aqui. É uma noite de celebração, é uma noite de adoração. Nós estamos juntos aqui para adorar o nosso Senhor. E realmente é uma grande alegria receber cada um de vocês. Nossa oração é que você esteja sendo edificado, que você esteja sendo encorajado nesse tempo de louvor que nós já tivemos aqui. Músicas muito bonitas foram trazidas e isso deve nos fazer pensar, refletir, especialmente nesses dias, que nós estamos nos aproximando aqui do Natal, do verdadeiro sentido do Natal. Nós estamos aí dentro deste mês de dezembro, nos dias aí que antecedem a celebração de Natal. E esses dias, estas semanas que antecedem o Natal, tradicionalmente elas são conhecidas como os dias do Advento. Então são dias de preparação, são dias de alegria, onde os crentes, aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos estar lembrando realmente aqui da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Estes dias do Advento são dias de nós nos lembrarmos da encarnação de Cristo. Agora, eu costumo dizer sempre nessas datas, nós, os crentes, nós não celebramos o aniversário de Cristo. Não é isso que nós estamos celebrando nesses dias. Nós, crentes, nos alegramos ao relembrar que o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já veio. E como disse o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, o que aconteceu? Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. E nós estamos com muita alegria nesses dias do Advento, lembrando exatamente deste fato maravilhoso. Deus enviou seu Filho. Pensando nisso, eu queria pedir que você abrisse aí a sua Bíblia, na passagem de Isaías, capítulo 9, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Um versículo também muito lembrado, pelos crentes nesta época. A gente manda este versículo para irmãos, a gente vê cartões com este versículo, e a gente lembra então desse texto, especialmente nos dias do Advento. E aqui, Isaías diz o seguinte, no versículo 6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Vamos orar mais uma vez. Pai celestial, nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de estar neste lugar, cultuar o Senhor, adorar o Senhor, reconhecer a sua presença entre nós. E agora, Senhor, também olhar para a tua palavra, meditar nela. E eu venho te pedir, Pai celestial, ao abrirmos aqui as nossas Bíblias,
abra também os nossos corações, o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações nessa noite, conforme a necessidade de cada coração. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça sobre nós e em nós. E nós continuamos a suplicar, Senhor, que nos abençoe, que essa seja uma noite onde o Senhor tenha toda a liberdade, não só entre essas paredes, mas especialmente nas nossas vidas, nos nossos corações, e cumpra a sua vontade na vida de todos nós. Eu peço todas essas coisas em nome e nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos pensar um pouco, então, nesta primeira parte aí do versículo. Isaías diz aí no início deste versículo: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Agora, esta frase que inicia aqui este versículo, ela é uma frase muito abrangente. Existe algo muito profundo que está aqui colocado nesta simples frase que inicia este versículo maravilhoso. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Existe aqui nessa frase uma distinção. Às vezes nós crentes, nós estamos tão acostumados a certas passagens das Escrituras, que quando nós batemos os olhos nelas, elas já não nos falam assim tão desafiadoramente, elas não nos impactam. Mas o problema não está na palavra, o problema está no nosso coração. A palavra de Deus sempre é viva e eficaz, e ela penetra até o mais íntimo do nosso ser. E existe aqui nesta frase deste versículo uma distinção que é muito importante, que é muito significativa, uma diferença, e eu vou ler novamente, e você acompanha aí na sua Bíblia. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Agora, Isaías, ele escreve aí o seu livro mais ou menos 700 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós, olhando para trás, nós sabemos de quem se trata. Quem é esse menino que nos nasceu? Quem é o filho que nos foi dado? Nós sabemos que se trata de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi um menino em sua natureza humana. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Ele nasceu como sendo verdadeiramente um menino. Ele era um menino, como qualquer outro menino da sua época, como qualquer outro ser humano da sua época, como qualquer outro homem que já tenha vivido sobre a face da terra. Um menino nos nasceu. Então, Jesus Cristo, ele mesmo, em sua humanidade, ele foi um menino que nasceu. E isso é um lado daquilo que está sendo dito aqui pelo profeta. De um lado, ele foi um menino que nasceu, mas por outro lado, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele não é nascido, ele é dado. Um menino nos nasceu. Na sua humanidade, ele era um menino, nascido de uma mulher. Mas como Filho de Deus, ele nos foi dado.
Ele foi gerado pelo Pai desde antes dos tempos eternos, desde antes de todos os mundos existirem. Ele foi gerado, ele não foi criado. Ele foi gerado da mesma natureza do Pai. E o autor da carta aos Hebreus, lá na sua carta, no capítulo 1, no versículo 5, deixa registrado para nós o seguinte, Hebreus 1, 5. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje eu o gerei. Deus Pai nunca disse isso a nenhum anjo. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E o autor da carta aqui está revisitando o Salmo de número 2. E lá no versículo 7 desse salmo, o salmista escreve, o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Para nós que somos cristãos, a doutrina da divindade de Cristo, ou da eternidade, ou da pré-existência do Filho de Deus, isso é uma verdade grandiosa, é uma verdade extraordinária, é uma verdade indubitável. Mas, por outro lado, essa verdade, ela é também uma verdade muito profunda. É um desses grandiosos mistérios que a nossa finitude, a nossa limitação não consegue esquadrinhar por completo. A encarnação do Filho de Deus é algo que nós não conseguimos esquadrinhar por completo. E tentar compreender isso e outras coisas que são tão profundas na palavra de Deus, é como um mosquito querer beber um oceano. Isso é impossível. Jesus Cristo como Filho de Deus, mais uma vez, como Filho de Deus, não é nascido, mas ele é dado, ele é uma dádiva, ele é um presente. Qual talvez seja o versículo mais conhecido das Escrituras? João 3,16, né? Muitos estudiosos consideram o versículo áureo das Escrituras. João 3,16, a maior parte dos crentes sabe este versículo de cor. O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos citando esse versículo na versão RA, né, revista e atualizada. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho. Deus nos deu, ou Deus nos enviou o seu único Filho. Isso é a introdução do meu sermão. Este sermão, ele tem o objetivo de enfatizar a força destas palavras iniciais aqui de Isaías 9:6. Um filho nos foi dado. E este sermão ele vai ter 3 pontos. Primeiro, a grande notícia. Qual é ela? Um filho nos foi dado. Por segundo, a grande pergunta: como isso aconteceu? E por terceiro, a grande implicação: e se o filho não tivesse sido dado? Vamos então ao primeiro ponto.
a grande notícia. Qual é a grande notícia? Nesta noite, um filho nos foi dado. Diz aí o profeta Isaías aí neste versículo. Então deixa eu perguntar a você, é verdade isso? Um menino nos nasceu, é verdade isso? Você crê nisso? O fato de que Jesus Cristo nasceu lá em Belém da Judéia, Jesus Cristo, o menino, nasceu lá em Belém da Judéia, isso aí é um fato incontroverso. O que significa isso? Não há dúvida sobre isso, nem na história secular. E nós não precisamos gastar muito tempo com isso, porque é um fato histórico plenamente estabelecido, e até o mundo não tem dificuldades em admitir que um menino nos nasceu. O Filho de Deus se fez homem, ele nasceu em Belém, ele foi envolvido em panos, ele foi deitado numa manjedoura, e isso é um fato histórico plenamente estabelecido. E não há controvérsia sobre isso. Mas o fato de que um filho nos foi dado, isso sim, não é aceito com concordância geral, e o mundo tenta rejeitar de todas as formas esta outra verdade que está aqui na profecia de Isaías. Aceitar que um menino nasceu é tranquilo. Aceitar que o Filho de Deus nos foi dado não é tão tranquilo assim. Um filho nos foi dado. Agora, o incrédulo, ele pode duvidar disso. O ímpio pode protestar a esse respeito, mas nós, crentes, como é que nós recebemos esta notícia? Nós recebemos esta notícia como uma verdade inegável, que enche os nossos corações de alegria. Especialmente nesses dias do Advento, nós, crentes, nós proclamamos que Deus deu o seu Filho unigênito. Para qual propósito? Para ser o Salvador dos homens. E é isto que nós estamos celebrando nesses dias de Natal. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi dado, e a sua missão era prover salvação para todo aquele que nele cresce. Um filho nos foi dado, diz o profeta. Agora, algumas questões surgem aí muito importantes nessa consideração. Eu tenho recebido este filho que foi dado? Eu tenho interesse pessoal aí neste menino que nasceu lá em Belém da Judéia? Eu creio que ele é o Salvador? Eu creio nesta boa notícia? Qual é o meu interesse neste filho que foi dado? Nesses dias do Advento, nós precisamos nos fazer essas perguntas. Nós precisamos pensar nisso. Você precisa se sentir perturbado quanto a isso. Eu pergunto de novo, qual é o seu interesse neste menino? Isso aqui é um questionamento realmente muito sério. E o meu desejo é que cada um aqui saiba dizer com convicção, com segurança, que este menino que foi dado, nasceu no seu coração também. Existe aqui também uma grande notícia para nós.
Se este menino que nasceu lá em Belém da Judéia, envolto aí em panos, deitado lá naquela manjedoura, se ele nasceu para mim, se ele nasceu para você, se ele nasceu no seu coração, então você se tornou um filho de Deus. Todos aqueles que têm interesse em Cristo, é a minha convicção. Todos aqueles que têm interesse verdadeiro em Cristo, no menino que nos nasceu, na plenitude do tempo, em chegando o tempo certo, serão convertidos pela graça, revividos e renovados, e serão feitos filhos de Deus. Se Jesus Cristo nasceu no seu coração, de fato e de verdade, a sua natureza foi transformada. Os seus pecados foram lavados no sangue precioso de Jesus. Você passou da morte para a vida. Um filho nos foi dado. E somente aquele que recebe ao filho que foi dado pode afirmar que este menino nasceu para ele. Isaías diz aí, pois um menino nos nasceu. Literalmente, um menino nasceu para nós. Agora é muito interessante que quando Isaías registra isso, quando ele apresenta aí essa profecia, ele está tão animado, ele está tão empolgado, ele está tão impactado com a revelação que ele está recebendo, que ele apresenta o menino como se ele já tivesse chegado. Mas era 700 anos antes de Jesus Cristo vir a esse mundo. E Isaías, ele está com uma grande expectativa. E ele está com o seu coração transbordante de esperança. E isso é percebido naquilo que ele diz que esse menino vai realizar. E você pode perceber isso na continuação do versículo. Ele diz: o governo estará sobre seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Meu querido, deixa eu perguntar a você, diretamente ao seu coração: este menino já chegou na sua vida? Já chegou em seu coração? Porque, e me ouça bem, se Jesus não chegou ainda na sua vida, no seu coração, você não tem nenhuma razão para celebrar o Natal. E você ainda vive nas trevas, na escuridão, e o governo dele não está sobre você. E ele não é o seu maravilhoso conselheiro, e ele não é o seu Deus poderoso, e ele não é o seu Pai, e ele também não é a sua paz. O menino nos nasceu. Isso aqui é um fato bendito, grandioso. As boas novas de grande alegria são o nascimento de Jesus Cristo. E essa é a grande notícia. Um filho nos foi dado, mas essa notícia, ela somente é uma grande notícia. E ela é boas novas de grande alegria, se de fato este menino nasceu no seu coração. Ele já foi dado, ele já foi enviado. Você já o recebeu?
ele já nasceu no seu coração? A grande notícia é essa: um filho nos foi dado. Vamos ao segundo ponto, a grande pergunta: como isso aconteceu? E aquela última música aqui que o grupo cantou aqui, que tem uma letra maravilhosa, talvez expressa, né, muito deste estado de constrangimento que nós nos sentimos ao ver tão grande salvação. Como isso aconteceu? Isaías diz: um filho nos foi dado. Como é que isso aconteceu então? Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho. Como é que isso aconteceu? Um filho nos foi dado. Jesus é aquele que foi enviado do Pai à terra como homem. E ele foi dado para sofrer, para morrer, ele foi dado para suportar o castigo dos meus pecados, dos seus pecados. Deus deu o seu único filho. Deus deu o seu único filho para que o dom divino da vida eterna estivesse disponível para qualquer pessoa que cresce. Lá no Evangelho, João 3,16 e 17, lembrando de novo essas palavras: porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Note, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus foi enviado no tempo certo, e Jesus foi enviado para salvar o seu povo. Deus enviou o seu Filho, Jesus, no momento certo da história. A ação providencial de Deus naquele tempo da história havia preparado o mundo, havia preparado aí pessoas, nações, para contemplarem a encarnação do seu Filho e a partir daí haver a proclamação do Evangelho. Mas João diz aí que Deus deu o seu Filho porque ele amou tanto o mundo. Como isso foi possível? Foi por amor. E o amor de Deus ultrapassa aí aos limites de raças, de nações. E o mais impactante ainda é que o amor de Deus alcança mesmo aqueles que se opõem a ele. Um filho nos foi dado. Este filho, ele foi dado para salvar. João diz aí no seu evangelho que Jesus foi dado ou enviado não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus veio para salvar homens e mulheres que vivem nas trevas, que vivem na escuridão. Este filho que nos foi dado, ele veio para salvar o seu povo. Algumas semanas atrás eu preguei sobre Emanuel, Deus conosco. E Mateus nos fala a respeito de outro nome que seria dado ao filho. Mateus 1:21. 1:21 diz assim, o anjo ali falando com José, depois que ele soube que Maria estava grávida. O anjo disse para José, para tranquilizar José, ele disse: ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus. Por quê?
porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Agora, a humanidade ao nosso redor, sem Cristo, está em grandes trevas, está acorrentada ao pecado. A humanidade precisa de um Salvador. E qual é a grande notícia? Este Salvador já foi dado. Meus queridos, como é possível termos um Salvador? Ele nos foi dado. E tem aqui uma verdade silenciosa também aqui neste fato. Se um filho nos foi dado, se o Pai deu o seu único filho para salvar o seu povo, se um filho nos foi dado, então nós fomos dados ao Filho. Você já pensou, você que conhece ao Senhor, já pensou dessa forma? John MacArthur, que é um grande pastor e teólogo que eu admiro muito, em um de seus comentários ele disse o seguinte, que a igreja é um presente do amor de Deus para com o Filho. Você já pensou, você que é um crente, que você é um presente de Deus para o Filho? Talvez você vá pensar assim, que presente de grego esse, né? Você é um presente do amor de Deus, do amor do Pai para com o Filho. Um filho nos foi dado pelo Pai, e o Pai deu à igreja para o Filho, de presente. Talvez você esteja inseguro quanto a isso. Será que Cristo me foi dado? Sou ou não sou de Cristo? Não é ser ou não ser. Sou ou não sou de Cristo? Você não pode ficar nessa insegurança. Se você tem essa perturbação dentro de você, você precisa resolver isso. Você precisa ter certeza se Cristo é de você e se você é de Cristo. Um filho nos foi dado. Da parte do Pai, foi providenciado para nós um Salvador. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, e isso somente foi possível porque Ele nos foi dado. Nunca esqueça isso, nunca. E se você não lembrar de mais nada desse sermão, nunca esqueça isso. Um filho nos foi dado. Ele foi dado a mim, ele foi dado a você, ele foi dado a todos aqueles que nele creem. Então a pergunta, você crê nele? Você já recebeu esta dádiva? É preciso entender que o céu e o inferno estão envolvidos neste assunto. E você não pode descansar até que você saiba qual dos dois será a sua porção eterna: o céu ou o inferno. Um filho nos foi dado. Quando eu medito neste texto, eu percebo que grande amor. E talvez isso corresponda às palavras de Paulo lá em Coríntios, porque o amor de Deus nos constrange. Essa é a minha sensação de constrangimento por tão grande amor, em ter o Pai dado o seu único filho por mim e por você. Você está contente com este grande amor do Pai? E se você rejeitar esse presente? Este Deus aqui que tanto amou o mundo,
que deu aí o seu Filho, este Deus que é amor, este Deus que provou o seu amor para conosco, entregando o seu único Filho, este Deus que é um Deus de amor, ele também é um Deus que está irado. E ele está irado contra todos aqueles que rejeitam o seu Filho amado que foi dado por ele. Notem essa passagem aqui do Evangelho, João 3, versículo 36. João 3, 36. O apóstolo João escreve o seguinte: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso pode ser mais cristalino? Na versão RA, na Revista e Atualizada, nós lemos da seguinte forma: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você somente pode celebrar o Natal com alegria se você não estiver debaixo da ira de Deus. E isso é possível porque um filho nos foi dado. E você precisa receber o filho que foi dado. E você precisa permanecer no amor de Deus, que está revelado no Filho. E você não pode se encontrar debaixo da ira de Deus. Se o Filho me foi dado, por que eu não haveria de estar seguro? Se o menino nasceu para mim, por que eu não haveria de ter certeza disso? Por que eu não viveria desde agora com este meu gozo e meu privilégio? Um privilégio cujo valor eu nunca vou conhecer plenamente do lado de cada eternidade, até que eu chegue na glória. Talvez você esteja triste, talvez você esteja em profunda aflição, talvez você está decaído, talvez você está abatido, talvez você é alguém que está sem esperança, sem perspectiva, sem propósito. Eu não sei qual possa ser a realidade do seu coração. Se um menino nos nasceu, se um filho nos foi dado, então existe grande esperança. E não somente uma grande esperança, existe uma bendita esperança, motivo de grande alegria. Especialmente nesses dias aí do Advento, que antecedem a celebração de Natal, o mundo aí fora, o mundo tenta nos dar a impressão, nestes dias, o mundo tenta nos dar a impressão que vive em grande alegria, aí com as suas luzes artificiais, com as suas festas, com as suas celebrações, com seus amigos secretos, com os seus perus, com os seus presentes. Eu não tenho nada contra essas coisas. Mas o mundo tenta nos passar a impressão que está vivendo em grande alegria. Agora, se nós não temos o Filho de Deus, se este menino não nasceu para mim e não nasceu para você, se nós não recebemos ainda o Filho que foi dado, todas essas coisas aí não passam de uma fina camada de verniz
que cobre um pedaço de madeira destruída pelo cupim. Lá na nossa casa nós temos um móvel que está dominado pelos cupins. E é muito impressionante, porque você olha assim, externamente, tem aquele verniz, tem aquela laminazinha fina de madeira. E aquilo parece normal, mas se você encosta ali, o que que acontece? Abaixo daquela camada não existe nada, exceto um rastro de destruição. O mundo se alegra com as suas celebrações, mas nós nos alegramos, nós nos regozijamos, porque um menino nasceu para nós. Um filho nos foi dado. De novo, se eu tiver que repetir isso 50 vezes, eu vou repetir. O filho nos foi dado. Então, por favor, enxugue essa lágrima do seu coração. Deixe de suspirar. Pare de gemer. Pare de reclamar. Silencie o seu murmúrio. O que importa a sua aflição? Se um filho nos foi dado. O que importa a sua pobreza? Se um filho nos foi dado. O que importa a sua enfermidade? Se um filho nos foi dado. E ouso a dizer ainda, o que importa o seu pecado? Se um filho nos foi dado, não é que o pecado não é sério, mas se um filho nos foi dado, o filho removerá o pecado. Ele vai lavar a sua alma no seu sangue precioso. Um filho nos foi dado. Talvez eu tenha que me perguntar, e você que é um crente, talvez tenha que se perguntar também, como é que eu posso amar tão pouco a Jesus, o Filho, que foi dado? Por que é que nós damos tão pouco a Cristo, que se deu a si mesmo por nós? Por que é que nós servimos ao Senhor Jesus tão tristemente, Ele que nos serviu tão perfeitamente? Por favor, entregue-se a Cristo agora mesmo. Entregue-se ao Filho que foi dado. Então, este é o segundo ponto. Vamos ao terceiro e ao último ponto. A grande implicação. E aí nós precisamos perguntar o seguinte: e se o filho não tivesse sido dado? Eu não posso saber de fato qual é a sua situação. Eu não sei o que se passa no seu coração. Eu não sei quais são as suas lutas, com o que você está lidando neste presente momento. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. Absoluta certeza. Se o filho não tivesse sido dado, você, toda a humanidade estaria tragicamente perdida, irremediavelmente desventurada, sem esperança, sem Cristo, sem Deus no mundo. Se para você o menino não nasceu, se para você nenhum filho foi dado, se você não recebeu o filho que foi dado, com tristeza no meu coração, eu tenho que dizer, não há esperança. Na verdade, existe somente desespero. A sua vida é digna de lástima e é muito terrível a sua condição. E eu quero falar agora diretamente para você
se você ainda não recebeu o Filho que foi dado, se Cristo não é seu hoje, que o Espírito de Deus ajude você a fazer aquilo que eu vou dizer agora. Em primeiro lugar, confesse os seus pecados. Agora, não faça isso para mim. Não faça isso para nenhum homem vivente. Vá a algum lugar ou aí onde você está, confesse ao Senhor que você é uma pessoa vil, vendido à escravidão do pecado. Diga ao Senhor que você é um infame, desventurado, sem a graça salvadora dele na sua vida. Agora, não pense nem por um momento que há algum mérito nessa confissão. Não tem mérito nenhum. Toda a minha confissão, toda a sua confissão não pode merecer o perdão. Mas Deus promete perdoar todo aquele que confessa o seu pecado e o abandona. E o deixa o seu pecado. Isso é o mínimo que você pode fazer. Reconhecer seu pecado. Embora não haja nenhum mérito nessa confissão. Depois peça a Deus que o ajude a voltar-se para a cruz do Calvário. Depois de ter confessado os seus pecados, de ter abandonado toda a esperança em uma salvação própria, vá ali ao lugar onde Jesus morreu em agonia. Visite a cruz do Calvário, vá meditar sobre o Calvário e contemple ali o Salvador, pregado naquela maldita cruz. O Filho que foi dado pelo Pai. Ele grita ali naquela cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Meu Deus, por que me abandonaste? O Filho que foi dado pelo Pai foi abandonado. Sabe por que ele foi abandonado naquele momento? Porque ele carregava sobre o seu corpo, no madeiro, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. E ele grita: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Deus o abandonou, porque naquele momento, dando a sua vida na cruz, ele concentrava em si mesmo todo o pecado. A alma do Salvador ficou triste, ficou profundamente triste, ficou triste até a morte. O Filho que nos foi dado, ele completou a sua missão na cruz. Ali ele completou a obra de salvação. Se você não tem o Filho que foi dado, corra para ele agora mesmo. Receba ele agora mesmo. Comprometa-se a buscar esse Senhor. Faça isso agora mesmo. Eu costumo sempre dizer aqui, os irmãos da igreja já conhecem, essa é uma decisão que você não pode deixar para mais tarde. Sabe por quê? Pode ser tarde demais. Receba ele agora, ele é a tua salvação, ele é a tua fortaleza, ele é a tua justiça. O nosso Natal pode ser um Natal cheio de alegria, cheio de verdadeira paz, pode ser um Natal cheio de significado, cheio de propósito. E isso pode ser assim porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Que esse menino, que esse filho, que ele faça parte do seu Natal, da sua vida, das suas celebrações. E assim eu tenho certeza que você vai ter um verdadeiro e feliz Natal. Baixe sua cabeça, nós vamos orar.
Pai, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, pela tua graça. Te agradeço, Senhor, porque nesta noite nós estamos todos aqui reunidos para te contemplar, reconhecer a tua presença, especialmente, Senhor, reconhecer este amor bendito do teu coração, que levou o Senhor a entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo já veio a este mundo, assumiu a forma de servo, caminhou para aquela maldita cruz, foi crucificado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós não temos palavras, Senhor, para expressar a nossa gratidão por tamanho amor. E ajuda-nos, Senhor, aqueles que já conhecem o Senhor de verdade no seu coração, ajuda-nos, Senhor, a estarmos falando, Senhor, deste grande amor salvador que moveu o teu coração. São dias tão especiais, Senhor, que nós podemos aproveitar cada oportunidade para falar que o nosso Salvador já veio. Que nós não estejamos, Senhor, nos concentrando como faz o mundo, nas festas, nos presentes, nas ceias, nas luzes, mas que todo o nosso esforço, Senhor, seja para proclamar o teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que estão aqui nessa noite, participando desse culto. O Senhor conhece a cada um. Eu peço que o Senhor derrame da sua graça sobre todos nós. Como nós precisamos, Senhor, da tua graça. Faz a tua obra na vida de todos nós, Senhor. O Senhor sabe onde nós estamos, do que nós precisamos. O Senhor já nos deu o seu único Filho. E como diz o apóstolo Paulo, o Senhor também nos dará graciosamente todas as coisas que nós precisamos para viver para Ti, servir ao Senhor e andar na Tua presença. Abençoa-nos, Senhor, ainda no decorrer ainda do culto que nós vamos ter ainda aqui, também a nossa comunhão, depois na nossa confraternização. Muito obrigado, Senhor, por nos abençoar com a Tua palavra, por falar aos nossos corações, e que Teu Espírito Santo faça a Tua palavra frutificar nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.